Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo em casa, tomando cuidado, se resguardando, tomando as medidas preventivas para evitar o vírus? Que bom! Mas você é aluno CETEM, você continua estudando em casa, continua focado nos seus estudos. Então, para contribuir com esse teu foco, eu estou aqui, vou disponibilizar algumas aulas para vocês, para a gente se manter aí no nosso cotidiano, na nossa pegada de estudo, ok? Então vamos lá para nossas aulas. Fala galera, tudo bom? Sou o professor Cadu, professor de Biologia, e hoje eu vou trazer um assunto muito interessante para vocês, que é a embriologia. A embriologia é uma parte muito bonita e muito interessante da biologia. O que ela faz? Olha o nome, embriologia. Então ela vai estudar o desenvolvimento do embrião, a partir do momento da fecundação até o seu nascimento, até o parto. Então fica assistindo essa aula que tu vai gostar, tu vai aprender muita coisa. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a embriologia ela vai iniciar a partir do momento da fecundação. Então tu tem que conhecer os gametas. O que são gametas? São células reprodutivas, células responsáveis pela formação de um novo indivíduo. Onde na espécie humana eu tenho aqui o espermatozoide e eu tenho o óvulo. O espermatozoide ele pode ser dividido didaticamente em três regiões. A região da cabeça, que contém duas estruturas principais e primordiais, que é o acrosoma ou acrossomo e o núcleo. O acrossomo ele é muito importante porque é ele que é responsável por passar a barreira que o óvulo vai apresentar. Que no caso não é o óvulo, sim o ovócito secundário, ok? Mas a gente trata de forma generalizada como um óvulo, tudo bem? Mas é o ovócito secundário. Então esse acrossoma, ele vai liberar enzimas digestivas chamadas de hialuronidase. Essa hialuronidase, ela que é responsável por degradar, por corroer a membrana aí do óvulo. E dentro ali, tu vai ter o núcleo que vai conter o material genético de origem paterna, que carrega 23 cromossomos, já que os gametas são células haploides. Depois eu tenho a peça intermediária, que é a parte muito importante que vai dar mobilidade para o espermatozoide. É lá que eu vou encontrar os centríolos, que vão ser responsáveis pela produção do flagelo, e lá que eu vou encontrar também as mitocôndrias, que vão ser responsáveis por fornecer energia para o movimento flagelar, para o batimento flagelar. E por último aqui, a região da cauda, né, onde eu vou ter o flagelo, que vai impulsionar os espermatozoides em direção ao óvulo. Já o óvulo, né, que no caso, como eu havia falado para vocês, é o ovócito secundário. O óvulo ele só aparece, ele só vai ser formado se o espermatozoide entrar em contato com o ovócito secundário. Então, em cada ciclo menstrual, o que a mulher está liberando não é o óvulo, e sim o ovócito secundário. O óvulo só vai ser formado se haver o encontro do espermatozoide com esse óvulo, induzindo a continuação da meiose. Beleza? Então, no caso, isso aqui é o ovócito secundário, onde ele tem duas barreiras de proteção externa, certo? Duas barreiras de proteção externa. A primeira delas é a corona radiata, que é a barreira mais externa, mas internamente eu tenho a zona pelúcida. Além dessas duas barreiras, também dá conta com a membrana plasmática. Para que essas barreiras, professor? Simplesmente realmente para proteger, né, esse ovócito, para proteger aí o óvulo e fazer o processo de seleção do espermatozoide, onde aquele mais resistente, aquele mais rápido, realmente ele vai estar aí aderindo, vai estar entrando aí no óvulo, beleza? Então, vamos lá ao processo de fecundação. O processo de fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Mas não é só encontrar e garantir a fecundação, não. Não, o espermatozoide ele tem que conseguir romper as barreiras, passar pelas duas barreiras, a corona radiata e a zona pelúcida, e conseguir entrar através da membrana plasmática, beleza? Quanto tempo isso demora mais ou menos, professor? Cara, hoje sabe-se que o tempo que isso leva para o espermatozoide conseguir entrar no óvulo é aproximadamente 24 horas. Por isso que existe a possibilidade daquele método contraceptivo chamado de pílula do dia seguinte, né, que deve ser administrado no dia seguinte após a relação sexual desprotegida, sem preservativo, que deve ser utilizado apenas de forma emergencial, lembrando disso, tá? Então, esse processo todo, quando o espermatozoide ele encontra com o óvulo até a sua entrada, demora em torno de 24 horas, beleza? Então, professor, quando é que
que a fecundação ela vai se configurar. Quando é que a fecundação ela vai se caracterizar? Quando o núcleo presente no óvulo, no espermatozoide, chamado de pronúcleo masculino, conseguir se fundir com o núcleo presente no óvulo, chamado de pronúcleo feminino. Essa fusão ela é chamada de cariogamia ou anfimixia, certo? Anfimixia, certo? Não esquece disso, cariogamia ou anfimixia. O que é isso? É a fusão do núcleo do espermatozoide, chamado de pronúcleo masculino, com a fusão do núcleo proveniente do óvulo, chamado de pronúcleo feminino. Então, só quando acontece essa fusão é que eu vou ter realmente configurado a fecundação. Fecundação também pode ser chamada de fertilização. Beleza? Então tá aqui o espermatozoidezinho, chegou, né? Tá aqui o acrossomo liberando as suas enzimas digestivas para degradar as barreiras protetoras do óvulo. Quando ele encontra aqui, chega na membrana plasmática, ele conseguiu entrar na membrana plasmática. O curioso é que só entra um único espermatozoide. Por que não entra mais espermatozoides? Porque é o seguinte, quando o primeiro espermatozoide consegue passar pela membrana plasmática, paralelamente à membrana plasmática tem os glândulos corticais. O que são esses glândulos? São moléculas, são proteínas que, quando liberadas, elas enrijecem a membrana plasmática, evitando que outro espermatozoide ele entre. Então, quando um espermatozoide entra, já enrijece a membrana plasmática, precisa ser rápido, milésimos de segundos. Só não tem como outro espermatozoide entrar bem atrás? Não, não tem. Só entra um. Só o que já estiver na metade do caminho. Ele fica preso ali, ele fica detido, ele fica retido e depois ele vai ser eliminado. E só um espermatozoide consegue, né, a vitoriosa entrada no óvulo. Beleza? Então, novamente aqui demonstrando, tranquilo? Então, tá aqui, entrou o núcleo do espermatozoide, tá aqui o núcleo do óvulo, onde os cromossomos já estão na fase de metáfase, da divisão celular, e tu tem a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Tá aqui, ó, fundindo, onde os cromossomos presentes do espermatozoide e do óvulo, eles já vão se emparelhar, onde eles vão buscar o seu par de cromossomo homólogo. Lembra? Cromossomo homólogo é aquele cromossomo formado na fecundação, que tem os mesmos genes para determinadas características, tem a mesma morfologia, então eles vão se emparelhar. Então, depois que acontecer essa fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, tu tem a fecundação. E a partir daí, tu tem a primeira célula do indivíduo. Depois da fecundação, tu tem o aparecimento da primeira célula do teu corpo. Primeira célula de um organismo vivo. Essa célula é chamada de ovo ou zigoto. Beleza? Então, a primeira célula do teu corpo, falando mesmo de estrutura celular, ela é chamada de ovo zigoto. A partir daí, esse ovo zigoto vai dar origem a outras células que vão compor o teu corpo. Então, teoricamente, tu não é o espermatozoide nem o óvulo. Você era o ovo ou zigoto, certo? Claro que se formou a partir do espermatozoide e do óvulo. Duas células diferentes originaram uma, e essa uma célula, esse ovo zigoto, se dividiu, deu origem a você. Então, uma única célula deu origem a você, que tem aproximadamente ali 3 trilhões de células para mais ou para menos, um pouquinho dependendo da estatura da pessoa. Beleza? Então, não esquece disso. Então, começou com a fecundação. Fecundou, deu tudo certo, aconteceu a cariogamia, formou o zigoto. Bem, só que o curioso é que, dependendo da espécie, dependendo do grupo de organismo, tu vai ter várias classificações do zigoto. Professor, o que é levado em consideração para classificar tipos diferentes de zigoto? É levado em consideração a quantidade e a distribuição de vitelo. Agora pegou. O que é o vitelo? Bem, calma, vou explicar para você. Vitelo, ou glândulos de vitelo, certo? É uma substância nutritiva que tem função de nutrir o embrião durante todo o desenvolvimento embrionário ou apenas nas etapas iniciais. É bem fácil. Então vamos lá. Vitelo, substância nutritiva. Se é nutritivo, vai ter função de quê? Nutrição. Vai nutrir o embrião ou durante toda a etapa do desenvolvimento embrionário ou principalmente nas etapas iniciais desse desenvolvimento. Então, conforme a quantidade e a classificação e a distribuição desse vitelo, eu vou ter classificações do zigoto. Então vamos lá, primeira classificação. Zigoto chamado de isolesto, também pode ser chamado de oligolesto ou pode ser chamado de alesto. Oligo quer dizer pouco vitelo. Alesto quer dizer
A negação, 100 vitelo. Iso quer dizer uma quantidade igual, um pouquinho também de vitelo. Ou seja, são aqueles zigotos que vão apresentar pouco vitelo. Vão apresentar uma quantidade bem baixa de vitelo, beleza? E esse vitelo ele vai estar distribuído de forma igual, de forma homogênea na célula. Então representa o vitelo o quê? Esses pontinhos vermelhos. Então ele tem uma pequena quantidade de vitelo e esse vitelo ele vai estar distribuído de forma homogênea pela célula, beleza? Então esse zigoto é classificado como zigoto oligolécito, isolécito ou alécito. Só quais são os animais que apresentam esse tipo de zigoto? Onde ocorre? Quais animais que ocorrem? Ocorre na gente, em mamífero, ocorre naquele protocordado, que é o cordado primitivo, como o anfíoxo, e acontece também nos equinodermos, como as estrelas do mar. Professor, explica pra gente por que nós, mamíferos, apresentamos o zigoto do tipo oligolécito. Isso se deve à presença de uma estrutura chamada de placenta, ou seja, a nossa nutrição ela não se dá a partir do vitelo propriamente dito, só o início ali do desenvolvimento embrionário, porque depois que o embrião se instala no útero e a placenta é formada, a nossa nutrição se dá via placentária. Então, nosso zigoto não precisa ter muito vitelo, já que a placenta vai exercer essa função de nutrição. Beleza? Continuando. Segundo zigoto de hoje. Vamos lá. Zigoto heterolécito. Zigoto heterolécito, certo? Hétero diferente, lécito, vitelo. Ou seja, esse zigoto ele tem muito vitelo, só que o vitelo ele vai estar distribuído de forma diferente pelo zigoto. Esse zigoto ele vai ter duas regiões distintas. Ele vai ter classificação em duas regiões. A região de cima, chamada de polo animal, e a região de baixo, chamada de polo vegetativo. Preste atenção, estou falando que em cima vai originar o animal, em cima vai originar o vegetal. Não, isso não tem nada a ver. É só uma classificação. Polo vegetativo é aquela região que vai fornecer a maior quantidade de nutrientes, a maior quantidade de vitelo. E o polo animal é onde propriamente dito vai acontecer as divisões celulares, vai acontecer as mitoses aí que o zigoto ele vai sofrer. Então o zigoto de tipo heterolécito é aquele zigoto que tem uma grande quantidade de vitelo, tem muito vitelo, só que a sua distribuição está de forma desigual. Tu vai ter mais vitelo no polo vegetativo e menos vitelo no polo animal. Por isso que o nome dele é heterolécito. Professor, quais são os grupos de animais que têm esse tipo de zigoto? Onde é que ocorre? Qual é a ocorrência dele? Você vai ter nos anfíbios, predominantemente, e alguns peixes também vão apresentar esse tipo de zigoto. Você encontra também nos moluscos zigoto do tipo heterolécito. Vamos lá para outras classificações. Mais dois zigotos aqui, né? Opa, passou uma vez só. Vamos lá. Zigoto de tipo telolécito, também chamado de megalécito. Esse zigoto ele tem muito vitelo também, só que o vitelo ele vai estar localizado apenas na parte de baixo, apenas na parte final do zigoto, né? Então ele vai estar todo na região aqui de baixo. Tanto é que telolécito significa fim, certo? Lécito, vitelo. Ou seja, o vitelo aqui, ó, vai estar localizado toda nessa parte inferior do zigoto. Então tem muito vitelo, só que o vitelo vai estar localizado nessa parte aqui de baixo. Então ele pode ser chamado de telolécito ou megalécito, porque tem muito vitelo. Pessoal, e quais são os animais que têm esse tipo de zigoto? Onde é que ocorre? Qual é a ocorrência dele? Fala para mim. Você vai ter predominantemente nos répteis, nas aves e alguns peixes também, beleza? Como por exemplo alguns tubarões que colocam ovos no ambiente, eles têm esse tipo de zigoto. Então ele vai acontecer nos répteis, nas aves e alguns peixes. E para finalizar essa parte inicial da nossa aula, a última classificação do zigoto de tipo centrolécito. Ele também pode ser chamado de mediolécito. Por quê? Ele tem uma quantidade moderada de vitelo, não tem muito nem pouco, é uma quantidade aí moderada, só que esse vitelo ele vai estar localizado na região central da célula, na região central do zigoto, região chamada de região perinuclear. Por quê? Por que peri? Porque está próximo ao núcleo. Então, se está próximo ao núcleo, é perinuclear. Então, o vitelo ele vai estar concentrado nessa região central, já que o núcleo ele está no centro. Por isso que o nome é centrolécito, bem sugestivo, né? Mediolécito, porque está na região mediana, certo? Então, esse é o zigoto
centro-leste. Então, o que nós vimos aqui até agora? Né? Vimos o conceito de embriologia, estudo e desenvolvimento do embrião. A partir de quê? A partir da fecundação. E nós vimos como é que acontece a fecundação. Vimos o espermatozoide, vimos o óvulo, e a fecundação ela só vai se caracterizar, só vai se completar se acontecer a fusão dos núcleos, processo chamado de cariogamia ou anfimixia. Não esquece disso aí. A partir dessa cariogamia forma a primeira célula do teu corpo, chamada de ovo ou zigoto, que dependendo do grupo pode receber uma dessas 4 classificações que nós falamos. Pode ser oligolécito, pode ser heterolécito, pode ser telolécito e pode ser centrolécito. Bem, galera, essa foi a nossa primeira parte da aula. Continue assistindo a próxima aula, que a gente vai falar sobre outras características do desenvolvimento embrionário. Assistam, né, essa aula, assistam as outras aulas, as aulas anteriores que eu tenho postado aí para vocês. Muito obrigado, bons estudos. Valeu!